meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui novamente com você para podermos estar falando desse assunto muito importante que trouxe Deus lá do céu para vir nos ajudar a resolver esse problema aqui. E por isso, então, é sempre um motivo de grande alegria reencontrar você para podermos estar conversando sobre esse assunto que, se resolvido o mais rápido possível na nossa vida, traz muita paz, muito equilíbrio na nossa vida, traz uma satisfação tremenda para vivermos a nossa vida, uma vida realmente abundante, conforme Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E é isso que nós precisamos estar encaixando a nossa vida para podermos estar realmente vivendo de forma feliz e enfrentando as lutas e as angústias ou qualquer outra coisa que possa vir com toda a fortaleza, resistindo, superando e assim estarmos sempre vivendo vitoriosos. E é nesse ponto que Jesus quer que nós vivamos e para podermos realmente poder testemunhar dele a outras pessoas que ainda não o conhecem, para que ele possa ajudá-los também. Deus, olhando lá do céu aqui para a terra, no Salmo 14, diz assim: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E assim, prezado ouvinte, como não há nenhum bom, Deus então se preocupou conosco e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio aqui nos socorrer, nos ajudar, que nós possamos entender que há Deus e há realmente um Criador de tudo que existe e Ele é santo. E por isso nós também temos que nos preparar para nos encontrarmos com Ele, encontrarmos da maneira correta, porque nós não podemos encarar Deus face a face se nós não removermos aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Aqui faz com que o homem se torne tolo e diga: não há Deus, mas há Deus e nós temos que realmente nos preparar para se encontrar com Ele. E esta é a grande preocupação do Senhor Jesus Cristo. Na sua missão aqui na Terra, ele veio remover o pecado, veio remover essa enfermidade que está na nossa alma e que nos afasta de Deus e que faz com que Deus não possa ter comunhão conosco. E este motivo é o motivo que traz a morte. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo. E assim, a morte é algo que nós precisamos vencer. E é vencer a morte que Deus quer que nós alcancemos. Para Deus, toda pessoa vitoriosa é aquela que vence a morte. Nós não podemos ser humilhados pela morte. Nós é que temos que humilhar a morte. E é isso que Jesus veio aqui fazer quando ele aqui entrou na face da terra, gerado pelo Espírito de Deus, nasceu sem pecado nenhum e veio aqui enfrentar o príncipe deste mundo, aquele que iludiu os nossos primeiros pais para que pecassem, e agora ele vem aqui entrando dentro desse sistema que jaz no maligno. Esse sistema que nós vivemos é um sistema que é da mente do maligno. Você vai viver a sua vida toda e você vai ver que o sistema ele é corrupto, o sistema ele é violento e ele sempre trabalha para nos prejudicar. Por isso, então, Jesus Cristo é Salvador do mundo, e por isso que nós temos que conhecê-lo, crer nele, confiar nele. E para nós podermos vencer a morte, vencermos o pecado, sozinho nós não conseguimos. Por isso, então, ele está sempre convidando: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, darei descanso para as vossas almas. A vitória tem que ser alcançada, prezado amigo, prezada amiga, antes de nós partirmos daqui para a eternidade. E isto que vai realmente fazer a grande diferença na nossa vida, quando nós já temos essa convicção de vida eterna, convicção de termos vencido a morte. Nós não podemos ir para a eternidade sem termos resolvido esse problema, porque
Se nós entrarmos lá sem resolver o problema, nós entramos carregando os nossos pecados e aí nós estamos completamente afastados de Deus. E isto é que Deus não quer que aconteça, porque Deus nos ama, Deus ama você, Deus está preocupado com você, Ele te conhece pessoalmente. E nós vemos aqui em vários registros aqui na Bíblia que Jesus surpreendeu muitas pessoas chamando-as pelo nome quando elas nunca nem tinham se encontrado com Ele. Por exemplo, Zaqueu, é o exemplo também da mulher samaritana, quando ele disse para ela que ela já tinha 5 maridos, que o atual não era marido dela, que ela ficou surpresa, ela nunca tinha se encontrado com Jesus. Então, Deus nos conhece pessoalmente. Cada um de nós é uma vida que não existe outra igual. Por isso é impossível que Deus esqueça qualquer pessoa na face da terra. Ele não esquece de absolutamente ninguém. Por isso, então, a sua preocupação para que nós possamos estar vencendo a morte e fazendo parte do reino dele hoje mesmo. Então, aqui Jesus também está sempre nos orientando, nos ajudando a compreender bem isso. E lá em Lucas, capítulo 14, dos versículos 31 a 33, ele fala uma parábola que está registrada da seguinte maneira: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, essa parábola que Jesus está mostrando aqui para nós, que se um rei vai lutar contra outro rei, o rei que quer lutar tem apenas 10.000 soldados, o seu inimigo tem 20.000 soldados. E ele tem que analisar, vai dar para encarar o outro rei? Ou, se não der para encarar o outro rei, que também está querendo entrar dentro da área dele, ele vai ter que se humilhar. Antes de partir para a guerra, ele tem que reconhecer que ele não vai dar conta. O outro tem o dobro de soldados. Então, humildemente, ele vai mandar uma embaixada para negociar, fazer as condições de paz. E com certeza ele vai ter que ceder em alguns pontos para que o outro fique satisfeito. E assim é que essa parábola está dizendo para nós que nós não temos condições de encarar a Deus. Quem somos nós? Nós somos um ser criado por Deus, totalmente dependente de Deus. Nós não podemos querer que Deus se amolde à nossa maneira de pensar, achando que Deus vai se amoldar ao nosso pensamento. Lá em Gálatas, Paulo fala assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer significa que ele não vai se deixar levar pelos nossos próprios pensamentos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que nós. Portanto, prezado amigo, a situação é o seguinte: nós devemos reconhecer a nossa situação de pecadores e, como pecadores, nós estamos afastados de Deus e nós precisamos se reconciliar com Deus, precisamos remover a enfermidade do pecado e nós dependemos totalmente dele. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio aqui sofrer a punição dos nossos pecados, das ofensas que nós cometemos a Deus, e ele fez isso de forma perfeita, ali na cruz do Calvário. Ele morreu sem pecado nenhum, e a prova de que ele fez uma obra perfeita, nos substituindo ali, é que ele ressuscitou, ele voltou à vida, provando para nós que a vida não termina aqui, a vida continua. E quando nós, então, nos humilhamos para Deus, ele está sempre pronto a nos ajudar e nos abençoar, conforme o apóstolo Pedro, ele registra lá na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 6, ele diz lá: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Jesus está sempre nos orientando: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós devemos estar sempre nos tornando humildes, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Graça de Deus é a salvação, a vida eterna, que ele oferece através de Jesus Cristo. Por isso também
Está registrado ali na palavra de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A importância de receber a graça. A graça é a salvação, a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, para nós podermos estar assim removendo, para que os nossos pecados sejam removidos por Cristo e nos colocando diante do Pai. E já nos dando a prova hoje, através do seu Santo Espírito, que já somos filhos de Deus, conforme Paulo registra ali em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E isso é uma bênção que está para nós hoje, é dada por Deus, conforme está lá em Filipenses 2:8-9, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dado por Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se vanglorie, não vem pelas obras para que ninguém se exalte. Por isso é importante nós nos humilharmos, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Todo aquele que se humilha diante de Deus, reconhece que é pecador, reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados, pede perdão, recebe Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, reconhecendo que é na obra que ele fez por nós que nós devemos nos alicerçar, fundamentar, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. É ali que nós devemos alicerçar a nossa fé para podermos desde já ganharmos a prova da salvação, a chegada do Espírito Santo na nossa vida para poder nos ajudar a vencer todas as batalhas, enfrentar as lutas do dia a dia aqui na Terra, enfrentar o sistema que jaz no maligno, mas já vitoriosos, porque já somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já somos transportados, já passamos a viver no reino de Deus, mesmo estando aqui ainda na Terra, no meio desse sistema terrível. É esta a nossa luta, a nossa batalha, para que você realmente sinta a alegria da salvação, a esperança da vida eterna e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo sem nenhum tipo de resistências. Aguardar e encontrar com Ele o nosso Salvador, aquele que maravilhosamente viveu e morreu por nós. Que Deus abençoe você e que você faça já a sua entrega da sua vida para Jesus, para que Ele realmente possa fazer a grande obra de colocar você dentro do reino de Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, gostei, não gostei, comente, compartilhe. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, que você já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você se associe conosco aqui para divulgar o programa. E devemos estar sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. A grande solução para que o nosso país realmente seja uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, é trabalhar para que o número de salvos esteja aumentando. Quanto mais pessoas salvas aqui, mais Deus cuidando dos seus filhos. E conforme diz Salomão lá em Provérbios capítulo 21:1, ele move o coração do rei para onde ele precisar. Deus abençoe você, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!